Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre os 3 erros fatais na hora de se comunicar. Cuidado! Você é passivo, agressivo ou passivo-agressivo na forma de se comunicar? O agressivo. Sabe aquela pessoa que faz piadas de péssimo gosto e fala que é humor inteligente? Sabe aquela pessoa que é grosseira e ríspida na hora de responder e diz: "Ah, foda-se, eu falo na cara mesmo, não tô nem aí se não gostar, doa quem doer"? Essa pessoa também faz comentários maldosos contra tudo e contra todos, dá a sua opinião como se fosse verdade absoluta. Responde de forma agressiva quando discordam da sua opinião e gera conflitos desnecessários. Conhece alguém assim? Então, esse é o comportamento da pessoa que se comunica de forma agressiva. Em algumas situações, essa pessoa é até sincera. O problema é que a forma como ela se expressa gera muitos conflitos e muitos problemas nas suas relações interpessoais. Características comuns nas pessoas que têm a comunicação agressiva. 1. Ataca as pessoas e os acontecimentos. 2. Julga, desqualifica e diminui os outros. 3. Fala o que quer sem levar em consideração as ideias, os sentimentos ou a opinião das outras pessoas. 4. Não se importa em humilhar e dominar os outros. 5. Fala com superioridade. 6. Ofende as outras pessoas com comentários negativos. 7. Apresenta uma postura intimidadora e desafiadora para poder conseguir o que quer. 8. Gera medo e distanciamento nas pessoas. 9. O 9 me irrita muito, hein? Interrompe os outros enquanto estão falando. Gente! 10. Desgasta psicologicamente as pessoas que convivem com ela. 11. Acabou os dedos, tá? Pra fazer o 11. 11. Procura se valorizar às custas dos outros. 12. É egocêntrica. 13. É arrogantemente exigente. A comunicação agressiva é a que mais causa prejuízos para a pessoa. O objetivo do agressivo é ganhar, de alguma forma, é fazer com que o outro perca ou desista. Ele quer forçar, dominar, impor a sua vontade. No trabalho, quando a pessoa que tem uma comunicação agressiva tem um cargo mais alto, ela tem uma tendência a ser autoritária, intolerante e fria. Já numa posição subordinada, ele é o do contra, o contestador. Às vezes o agressivo chega até a sentir algum tipo de arrependimento, mas tem muita dificuldade em expressar isso. O passivo. Sabe aquela pessoa que nunca reclama, não tem boca pra nada e de repente dá a louca, ela pede demissão, pede pra se separar? Essa pessoa é uma pessoa que tem uma comunicação passiva. O passivo, ele tende a concordar com os acontecimentos à sua volta ou com tudo que é dito, mesmo quando ele não concorda. Ele não tem muita segurança para falar, às vezes ele fala e volta atrás, às vezes ele escuta alguma coisa e ele super concorda. Não, beleza, é isso, eu também acho. E aí passa meia hora, ou passa um dia, uma semana, ele volta atrás e muda completamente de opinião. E não é porque ele mudou de opinião, é porque ele não teve lá atitude para se colocar, para dizer o que ele realmente pensa. E é muito comum o passivo fazer afirmações desconexas, ele não fala com muita segurança, ele tem medo de se posicionar, de colocar sua opinião. E aí complica, né? Porque como que a gente vai confiar na opinião de uma pessoa que se comunica dessa forma? E quais são as características mais comuns numa pessoa que tem a comunicação passiva? Primeira característica, normalmente é uma pessoa tímida. Segunda característica, costuma ser fraca. Terceira, não tem respeito pelos próprios interesses. Quarta, raramente se envolve em conflitos. Quinta, morre de vergonha de perguntar por quê. Sexta, tem medo de dizer não. Sétima, pretende agradar o outro mesmo passando por cima das suas ideias, convicções. Oitava, tem receio de confrontar. Nona, tem baixa autoestima. Décima, dificilmente conseguem ser ouvidos. 11ª, eles tendem a desagradar os outros e causar até mesmo um desinteresse. 12ª,
sente falta de confiança e raramente reclama. 13ª, guarda tudo que sente. 14ª, engole muito sapo. E 15ª característica, tem paciência, mas quando chega no seu limite, explode. Os passivos costumam afastar as pessoas. Bom, com exceção das agressivas, né? Essas talvez gostem dos passivos. A pessoa que tem a comunicação passiva, ela acaba se anulando. Então, ela diz sim quando ela quer dizer não. Ou seja, ela nega os próprios sentimentos, as próprias vontades. E esse comportamento, ele é muitas vezes adotado por nós, brasileiros, porque a gente tem essa mania, né, de ser hospitaleiro, de querer agradar, de querer sempre incluir todo mundo. Então, a gente tem essa mania, a gente tem essa tendência de ter um comportamento um pouco mais passivo. E a comunicação passiva, ela pode gerar angústia, um sentimento de incapacidade e até mesmo doenças físicas, como gastrite, úlcera. E por não conseguir se expressar, a pessoa que tem uma comunicação passiva, ela pode se sentir muito frustrada consigo mesma. Então isso gera um altíssimo nível de ansiedade. Às vezes a pessoa se isola socialmente, ela evita se encontrar com os outros, porque não faz bem para ela ficar guardando tudo isso dentro dela. Tudo isso associado àquela crença que ela tem de que ela não consegue alcançar os objetivos, pode causar um sentimento de revolta e muita frustração. O passivo-agressivo. Sabe aquela pessoa que sempre tem alguma coisa para dizer, mas não diz? Ela não tem coragem para dizer o que pensa, mas fala pelas costas. A pessoa passivo-agressiva não chama atenção pelo comportamento agressivo, igual a pessoa que tem a comunicação agressiva. Pelo contrário, ela de maneira silenciosa arquiteta formas de prejudicar o outro ou de causar danos a algo. Pode ser pivô de muita intriga, muita confusão, muita fofoca, pode inventar boatos, tudo isso para que ela se sinta confortável, para que ela se sinta numa posição de destaque. A pessoa com a comunicação passivo-agressiva tem uma tendência a se sentir ameaçada o tempo todo, que faz com que ela fique na defensiva. Ela acredita que o ataque é uma defesa. De maneira inconsciente, essa pessoa pode usar disfarces, sendo considerada pessoas super confiáveis, pessoas cativantes. As características da pessoa com uma comunicação passivo-agressiva são: evita conflitos, raramente se manifesta, mas é agressiva por debaixo dos panos. O famoso duas caras, o considerado falso da empresa. É em cima do muro, não manifesta a sua opinião na hora, mas fala mal de você pelas costas. É uma pessoa rebelde e imatura emocionalmente. Não tem coragem de expressar o que pensa e o que sente. A pessoa que tem uma comunicação passiva-agressiva, ela tende a ser também manipuladora. Ai, como? Nossa, que pessoa horrorosa, amor. Gente, assim, a gente tá dando exemplos aqui de características que a pessoa que tem a comunicação passiva-agressiva pode ter. Não significa que toda pessoa que tem essa comunicação tem todas essas características, tá bom? Mas, se você for pesquisar, se você for olhar, conversar com um psicólogo, ele vai te dizer que essas são características comuns. A manipulação é uma dessas características. Porque a pessoa, ela tende a manipular o outro para conseguir o que ela quer. Às vezes fazendo de boazinha, se fazendo de vítima, de coitadinha. Tem várias maneiras aí de manipular. Tende a distorcer o que foi dito. Então, como que ela vai usar da distorção? Vai soltar sempre frases com sentidos dúbios, sabe? Que cabe mais de uma interpretação. Aí você vai pescar uma interpretação, ela vai dizer, não, mas não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi isso, isso e isso. Você que interpretou assim. Nossa, você interpreta tudo que eu falo. E aí, nossa, ela é a vítima. Então ela vai dizer que você que interpretou errado o que ela quis dizer. Vai distorcer tudo que você disser. E ela vai ser a vítima. Ou ela vai ser super agressiva, entendeu? Vai vir, vai dizer que você tá distorcendo e vai te atacar. Mas esse perfil manipulador não é tão evidente assim aos olhos daqueles que não buscam maldade. Através de gestos afetivos, de simpatia, de proximidade, o passivo-agressivo utiliza das fraquezas das pessoas que estão em volta para que através da sutileza ele expresse pensamentos negativos, induzindo, minando a autoestima da pessoa, fazendo com que essa pessoa duvide da sua capacidade, fazendo com que essa pessoa questione das suas escolhas, questione da sua própria opinião. Meu gato.
Ele gosta de participar. Tudo isso para que ele tenha razão. Ele distorce as falas, distorce diálogos. Para quê? Para que o outro se questione, para que o outro fique com aquela dúvida do tipo, nossa, será que ele quis dizer isso mesmo? Nossa, será que eu fiz isso? Sabe? A pessoa que tem uma comunicação passiva-agressiva, ela tenta transmitir para o outro as melhores das intenções e fica extremamente ofendido quando questionado, tá? Se você duvidar das intenções do passivo-agressivo, meu Deus do céu, mas é assim, o fim do mundo. Fazendo com que você sinta culpa, remorso. O que é isso? Manipulação. Ela usa de falas indiretas, tudo isso para manter a sua agressividade ali velada. Essa pessoa precisa tomar consciência do quanto esse comportamento prejudica suas relações interpessoais. Precisa de muito autoconhecimento. O passivo, que é mais bem aceito, porque assim, se você não se impõe, você é invisível. Você não enche o saco, você não dá trabalho, você aceita tudo, você é o bobão, você é o bonzinho, você não fede nem cheira, então você não incomoda. Porque você simplesmente é invisível. Então, assim, é mais bem aceito socialmente. Só faz mal pra você mesmo, né? Que tem essa comunicação passiva. O passivo-agressivo, ele é velado. É difícil você identificar essa comunicação. É diferente do agressivo. A gente viu aqui os 3 erros fatais na hora de se comunicar e você deve estar se perguntando, então qual é a melhor maneira, qual é a melhor comunicação? A melhor forma de comunicação é a famosa comunicação assertiva. Tá, Carol, e como é que eu faço para ter uma comunicação assertiva? A palavra assertividade, ela está intimamente relacionada com a palavra asserção, que nada mais é do que afirmação. Então, a comunicação assertiva, que a gente tanto ouve falar, nada mais é do que uma comunicação direta e convicta. E quais são as características principais da comunicação assertiva? A comunicação assertiva, em primeiro lugar, ela é objetiva. E é muito importante a gente saber diferenciar aqui a objetividade da agressividade. Lembra da comunicação agressiva? A gente não quer ser uma pessoa que se comunica de forma agressiva. Mas queremos sim ser objetivos. A objetividade, ela envolve você ser direto, que é uma outra característica da comunicação assertiva. Ela também é clara, ela é transparente e ela é honesta. Uma coisa muito importante da comunicação assertiva é que ela não causa constrangimentos. Por quê? Porque a pessoa que se comunica de uma forma assertiva, ela costuma falar sobre acontecimentos ou sobre uma situação específica e não algo direcionado à pessoa. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você se comunica de uma maneira assertiva, o seu interlocutor, o seu ouvinte, ele não vai levar o que você está dizendo para o pessoal. Então, por exemplo, eu fui no nutricionista e ele me deu lá uma dieta. Quando eu olhei aquela dieta, eu não consegui me adaptar. Ou porque eu tinha que comer demais, ou porque eu tinha que comer de menos, ou tinha uma coisa ali que eu não gostava de comer. Então eu digo para ele, olha, eu não me adaptei a essa dieta porque eu não gosto de comer cebola. Você tem como trocar para mim, por favor? Essa pessoa não vai se sentir ofendida, porque você não está menosprezando a capacidade profissional dela. Você está simplesmente demonstrando o seu descontentamento com uma situação específica, com a sua dieta. E quando a gente faz isso, a gente demonstra respeito e a gente evita qualquer tipo de constrangimento. Então é possível você expor a sua opinião sem humilhar ninguém, sem causar nenhum tipo de constrangimento, sem ser rude, sem insultar as pessoas. E o que você ganha se comunicando de uma maneira assertiva? As pessoas vão te entender melhor. Você vai evitar o retrabalho. Porque se você sabe dizer aquilo que você quer, se as pessoas te entendem, você não vai ter que ficar fazendo isso várias vezes. Você vai evitar que conflitos sejam gerados. E se porventura existirem esses conflitos, porque a gente nunca está isento, né? Sempre vai ter uma situação ou outra dessa, você vai saber lidar de uma maneira melhor, de uma maneira mais leve. Você vai ser o mediador ali desses conflitos, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Você vai ter uma comunicação interpessoal muito mais eficaz, você vai se desgastar menos porque as pessoas vão te entender com mais facilidade.
E um ponto muito importante, a comunicação assertiva, ela aumenta a sua credibilidade. E, gente, vamos combinar que, né, quando as pessoas acreditam em você, acreditam naquilo que você está falando, você ganha muitos pontos aí, né? Tanto no trabalho, quanto na vida pessoal, você acaba virando uma referência. E como eu faço para ser um comunicador assertivo? Eu vou falar aqui para você alguns passos que você pode seguir. Primeiro passo, você tem que escutar o que o outro está falando. Então, tão importante quanto falar e comunicar a sua mensagem é ouvir o que o outro tem a dizer. E para isso, a gente tem que colocar de lado aquelas emoções que podem sabotar a gente no momento. A gente tem que ouvir com empatia. E aí eu já passo para o segundo passo, que é ter empatia. Se colocar no lugar do outro é uma coisa que falta muito hoje em dia. A gente está muito acostumado a olhar para a gente acaba esquecendo de olhar para o outro, a gente acaba esquecendo que o outro pensa de uma maneira diferente, sente de uma maneira diferente. Então é muito legal a gente fazer esse exercício de se colocar mesmo no lugar da pessoa que está conversando com a gente. E esse passo está diretamente relacionado ao próximo, que é respeite o outro. Então trate a outra pessoa com respeito, se coloque no lugar dessa pessoa. E aí tem aquele coisa manjadíssima que é trate os outros como você gostaria de ser tratado. Mas, gente, é a pura realidade. A gente tem que tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. E agora contando aí um pouquinho do meu passado, dos meus podres. Eu era uma pessoa que tinha comunicação passiva, extremamente passiva. E não sei se vocês lembram, mas uma das características do passivo é que ele vai guardando, guardando, guardando. E quando ele chega no limite, ele explode. E eu, como boa ariana que sou, eu explodia e eu era intolerante e eu não estava nem aí. E eu falava assim de uma maneira muito ríspida, com zero respeito. E a minha mãe sempre pontuava. Ela falava, Carolina, se eu fosse a Rebeca, eu não ia ser sua amiga. Olha como você falou com ela. Carolina, você viu como você falou com a sua irmã? E era sempre com as pessoas próximas, né? Que eu tinha liberdade de ser intolerante. E aí eu comecei a fazer esse exercício, não de me colocar no lugar, porque não funcionava muito comigo, me colocar no lugar. O que funcionou comigo? Eu peguei, como era sempre minha mãe que me falava isso, eu falei, não, beleza, então eu vou usar a minha mãe. Como eu gostaria que a minha mãe fosse tratada nessa situação? E aí eu pensava e falava, não, eu não gostaria que alguém respondesse para minha mãe como eu respondi para Rebeca. Eu não gostaria que alguém humilhasse a minha mãe como eu humilhei a minha irmã. Então, fazendo esse exercício de colocar a minha mãe no lugar das pessoas e tratar essa pessoa como se ela fosse a minha mãe ou como se ela fosse o meu pai, eu comecei a ter um pouco mais de respeito e mais de empatia. E aí você pode, fica a dica, eu sugiro que você faça esse exercício com qualquer pessoa que você ame, com qualquer pessoa que você gosta de ver bem tratada. Eu garanto que vai funcionar. Outro passo, se certifique de que o seu ouvinte está acompanhando o seu raciocínio e está entendendo o que você está falando. Porque, gente, às vezes a gente acha que a gente está falando de uma maneira clara, mas a pessoa que está ouvindo está com aquele ponto de interrogação na cara. Você já passou por essa situação? Eu já passei muito por isso. E é obrigação do comunicador se fazer entender, não é obrigação do ouvinte te entender. Você tem que adequar a sua linguagem. Por exemplo, eu sou atriz. Quando eu tô falando de arte, quando eu tô falando de teatro com os meus amigos que são advogados, eu não sei se eu já contei pra vocês, mas eu sou advogada. Antes de me formar como atriz, eu me formei como advogada, tenho OAB, faço uns contratinhos aí de vez em quando precisa. Mas enfim, quando eu tô conversando com esses meus amigos que são jurídicos, eu não posso usar a mesma linguagem quando eu falo de teatro que eu uso quando eu tô falando com a Monique. A Monique entende de teatro, eu posso usar a linguagem de teatro que a gente usa no nosso nicho do teatro, que é diferente do nicho do juridiquês, que é diferente em cada situação. Então é muito importante que você perceba ali quem está te ouvindo, para ver se a pessoa está te acompanhando. E isso já puxa um gancho para o próximo passo, que é utilize a linguagem do seu ouvinte. Então você vai usar a mesma linguagem da pessoa que está te ouvindo. Se você está falando com um advogado, você pode usar o juridiquês. Se você está falando com uma criança, você vai usar uma linguagem um pouco mais infantil.
Não significa que você vai tratar a criança como retardado, porque a criança não gosta disso. Mas você vai usar uma linguagem um pouco mais simples, um pouco mais acessível para aquela criança que está te ouvindo. Ah, mas e se eu não souber juridiquês, como é que eu adequo aí minha linguagem? Gente, calma, você não precisa saber juridiquês para conversar com advogado, concorda? Eu sou comunicadora e eu converso com médico, com advogado, com 1000 pessoas que têm profissões diferentes. Então você não precisa usar o juridiquês, o mediquês. Você pode usar simplesmente a linguagem que aquela pessoa vai entender. Então, se você acha que aquela pessoa é um pouco mais formal, você usa uma linguagem um pouco mais formal, mas sempre sendo você. Entendi. Então isso também funciona no caso do advogado, né? Se ele tá conversando, eu sou cliente dele e ele vier cheio de termos jurídicos, eu não vou entender nada. Legal seria ele adequar a linguagem dele para que eu possa entender, né? Exatamente, isso acontece muito. É muito comum, porque o advogado, ele acha que aquela linguagem jurídica que ele usa é uma linguagem comum, porque para ele é comum. Mas não é, então você tem que ter essa sensibilidade. Gente, outra coisa curiosa que aconteceu comigo, que eu vou contar porque vale a pena. Quando eu entrei na escola de teatro, eu tinha acabado de me formar como advogada, na verdade eu tinha acabado de me formar como bacharel em Direito e tinha feito a prova da OAB, virado advogada, enfim. Passaram 6 meses, eu fiz a prova, entrei na escola de teatro. A gente tinha que fazer umas resenhas de filmes, de peças. Aí vai lá, a Carolina entregar a sua primeira resenha lá da peça que assistiu. O professor não sabia que eu era advogada. Ele leu aquela resenha e ele falou assim, nossa, Carol, você é advogada? Eu falei, gente, como ele sabe que eu sou advogada? Eu falei, sou. Ele, nossa, tá na cara, porque olha aqui o jeito que você falou. Menina, reescreve isso, vai, escreve de um jeito que eu consiga entender. Aí eu falei, nossa, gente, então a linguagem jurídica, ela tava tão arraigada em mim que eu não percebia que eu usava. Então essa é uma coisa boa também de você observar como você fala, porque às vezes a sua linguagem para você é uma linguagem comum, mas para a pessoa que está te ouvindo não é. Sabe uma coisa que eu penso também é que isso causa conexão, né? Você adequar a sua linguagem, você se conecta com seu ouvinte e você também consegue persuadir. Porque assim, se eu não entendo e você tá querendo que a sua mensagem faça com que eu haja de uma certa maneira, se eu não entendi, eu não vou agir. Exatamente. Então, 2 coisas importantes de adequar a linguagem que você falou. Primeira coisa, você cria uma conexão, porque isso acontece com a gente. Você não se sente conectado quando uma pessoa está conversando com você e está usando a sua linguagem? Você se sente conectado, você se sente à vontade e você se sente até livre. Não sei se livre seria a melhor palavra, mas você se sente mais à vontade mesmo para expressar quando você não entende. Então você se sente, você não vai se sentir burro, porque muitas vezes a gente tem medo de se sentir burro quando a gente fala, ai, não entendi isso. Você tem vergonha de falar, eu tenho vergonha de falar também. E se a pessoa que está conversando comigo está usando a minha linguagem, eu vou me ver de igual para igual, não vai ter hierarquia entre a gente. E esse é o objetivo também da comunicação, a gente não criar essa barreira de hierarquia. É todo mundo igual aqui. Eu sei um pouco mais de uma coisa, você sabe um pouco mais de outra, e a gente se conecta. E um outro ponto também importante que você mencionou é a persuasão. Eu não tenho mesmo como persuadir, como convencer a pessoa do meu ponto de vista, se eu estou usando uma linguagem que ela não entende ou que ela não se conecta, porque vai criar uma barreira. Ela vai falar, ai, que chato isso que essa pessoa está falando, ai, que snob, olha o que ela falou, ela acha que ela sabe muito. Então, também é importante para persuasão essa adequação na linguagem. Outro passo para você ter uma comunicação assertiva, preste atenção aos seus gestos, à sua linguagem corporal. Então, o seu gesto tem que estar conectado com aquilo que você fala. Em outros vídeos aqui do canal, a gente já falou sobre isso, mas vale a pena repetir porque é uma coisa muito importante. Gente, você tem que ter tônus quando você fala, você tem que estar presente. A pessoa que está te ouvindo, ela percebe essa sensação de presença, sabe? Ela percebe quando você está sem tônus, quando você se arrasta, que você tem preguiça, ou quando você está muito firme,
que você está desconfortável, está com medo, a pessoa percebe. Então adequa. Se você está numa linguagem informal, num bate-papo, tudo bem, gente, aí, ó, usa a mão, usa seu corpo, mantenha sempre, ó, o contato visual, presta atenção na sua expressão facial. Então é legal, ó, fala sorrindo, se quiser falar uma coisa mais séria, tudo bem parar de sorrir. Eu sou uma pessoa que tem mania, gente, eu tenho mania de falar tudo sorrindo. Entrando em histórias pessoais, novamente, de exposição, né? Tô me expondo muito aqui hoje, mas tudo bem, vamos se expor. Eu fui gravar um vídeo teste na Globo uma vez, e aí eu cheguei, Monique estava presente, Monique tá aqui, não me deixa mentir. Eu cheguei lá pra gravar e eu comecei a falar o texto, né? Interpretando. Aí o cara parou, ele falou assim, Carol, por que você fala tudo dando risada? Aí eu pensei, gente, eu falo tudo dando risada mesmo. E aí foi uma coisa que eu comecei a observar, porque isso me atrapalhava na minha profissão, na hora que eu estava atuando, e me atrapalhava também no momento de falar com os outros, porque não é sempre que a gente fala dando risada. Então aqui o nosso papo é descontraído, cabe eu falar dando risada, mas não é sempre que isso cabe. E eu percebi que isso era uma muleta, era uma máscara ali que eu utilizava quando eu estava desconfortável. Porque é desconfortável você estar ali na Globo gravando um teste. Então, comecei a usar isso na minha vida, perceber, se eu tô dando muita risada, é porque eu tô desconfortável. É um vício que eu tenho. Então, prestar atenção para adequar. Eu comecei a prestar essa atenção, né? Para adequar a minha expressão facial ao que eu tava dizendo. Então, fica aqui a minha dica. Presta atenção, se observa. Quais são as muletas que você usa? Quais são as máscaras que você usa quando você está desconfortável? Outro passo para você ter uma comunicação assertiva é você falar com confiança, com segurança e principalmente com honestidade. Então, claro, você domina lá o assunto que você fala, você estudou para falar aquilo, você sabe o que você está falando, isso te dá confiança. Mas mais importante do que ter confiança é você ser honesto. Você não sabe tudo, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. Então a gente cai aqui naquela famosa pergunta que todo mundo faz pra gente. E se eu errar? E se eu não souber alguma coisa? A chave tá na honestidade. Você vai ser sincero, você vai falar aquilo que você acha, aquilo que você sente, aquilo que você sabe e vai assumir aquilo que você não sabe e tá tudo certo. Isso gera uma conexão também. A gente estava falando aqui anteriormente sobre a conexão. A sinceridade, gente, a honestidade, ela gera conexão, ela gera empatia. Você cria um vínculo com a pessoa que tá te ouvindo. Tá. Nossa, muito bom isso que escreveram. Eu escrevi. E o último passo que eu vou te dar, eu acho que é o mais importante, é busque evolução contínua. Então, você tem que trabalhar sempre para melhorar a sua comunicação. Você tem que se observar sempre. Eu sou atriz, eu sou comunicadora. Eu estudo todo dia. É um trabalho que não acaba, é uma evolução contínua, porque a nossa comunicação, ela nunca é 100% assertiva. Ela nunca é 100% eficaz. Então, cada dia eu vou me aprimorando. Então, eu faço um curso aqui, um curso ali, eu me observo, eu estudo, eu identifico quais são as minhas travas, quais são as minhas muletas e eu trabalho para destravá-las. Então, fica aqui o meu convite, vamos destravar essa comunicação, vamos aprender a ser um comunicador assertivo. Para não ficar tudo muito na teoria, a gente vai dar agora alguns exemplos práticos de como a pessoa que se comunica de cada uma dessas formas se comporta em uma mesma situação. A situação é, a pessoa recebeu o troco errado. Uma pessoa com comunicação agressiva recebendo o troco errado. Moça, você me devolveu uma nota de R$5, eu te paguei com uma de 50. Você não sabe fazer conta, não? Quer que eu te ajude? A pessoa que tem uma comunicação passiva recebendo o troco errado. Moça,
É que eu acho que eu te paguei com uma nota de 50. Eu não tenho certeza, eu acho. Você vê se tá certo, por favor? A pessoa passiva-agressiva recebendo o troco errado. Moça, você me deu o troco errado. Não, mas tá tudo bem. É uma conta difícil mesmo, não é todo mundo que é capaz de fazer. Se você se identificou com alguma dessas 3 formas de comunicação, cuidado, porque são as 3 formas que mais causam prejuízo, tanto na sua relação profissional como nas suas relações pessoais. Sempre tem um pouquinho de cada uma dessas formas de se comunicar, é óbvio. O problema é você ser passivo em excesso, agressivo em excesso ou passivo-agressivo em excesso. Então tem que ter aí o equilíbrio, né? Você tem que se observar. A gente que trabalha com comunicação se pega nessas situações, né? Eu era uma pessoa extremamente passiva. A minha comunicação era passiva no nível de alguém perguntar alguma coisa e eu querer responder, eu ter certeza da resposta e a minha mão suar, a minha boca secar e o meu coração disparar tanto que eu não falava. Eu não falava porque... E se tiver errado? Não vou fazer, vou ficar quieta, vou ficar na minha. Ou então num outro extremo também, de não falar não. As pessoas, né, podiam me pedir qualquer coisa, é sim. Me falar qualquer coisa, sim. Passiva no nível do exemplo que a gente deu mesmo, nesse extremo, né? Sim, de me causar mal. Eu era uma pessoa que tinha gastrite, enfim, eu fui trabalhando isso em mim. E eu ainda me pego em situações me comunicando de uma forma passiva. Mas aí o que eu faço? Eu me observo, eu olho para uma pessoa que é um pouco mais agressiva e eu falo, bom, você é um pouco mais Monique aqui, que eu acho que vai ser melhor para mim. Aproveitando o gancho, eu já era uma pessoa de uma comunicação agressiva. Era uma pessoa extremamente intolerante, meu Deus do céu, a pessoa dona da verdade absoluta. Exatamente o exemplo que foi dado aqui. E claro, com muito autoconhecimento e com amadurecimento, mas o crédito fica todo na conta do autoconhecimento, né? Porque assim, é uma vontade muito grande, eu percebi isso nas minhas relações pessoais, o tanto que isso era nocivo com as pessoas que eu gostava, sabe? Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que sabe tudo, que é dona da verdade, que bota o dedo na cara. Pô, isso é um saco. Então eu fui atrás de procurar melhorar a minha comunicação, de ver, poxa, o que eu tô fazendo, né? Por que eu ajo assim? E aí, através do autoconhecimento, eu fui chegando nesse equilíbrio, porque ao contrário da Carol, que se colocava de menos, eu me colocava demais. Eu dava a minha opinião demais. As pessoas nem estavam pedindo a minha opinião, eu tava dando. Entendeu? Bem enxerida. Então, aqui, pra você, o ideal é você ter uma comunicação eficaz, uma comunicação assertiva, é você encontrar exatamente o que a Carol falou, esse equilíbrio entre esses 3 tipos, tá? E o equilíbrio não é a comunicação passiva-agressiva, pelo amor de Deus, porque também já tive experiência com gente com esse tipo de comunicação e, na minha opinião, é a pior comunicação, é o pior tipo de comunicação de todos. Eu acho também, é porque você... exatamente, porque você cai ali naquela zona da falsidade, né? Não, você e causa danos silenciosos, assim. Eu acho que, entrando aqui um pouco no campo do abuso dos relacionamentos, do assédio moral no quesito profissional, eu acho que o passivo-agressivo, ele navega de uma forma silenciosa e demora mais de identificar, né? Exatamente. E que causa danos, assim, que muitas vezes irreversíveis. Porque quando você descobre que você tá sendo... você tá ali numa relação abusiva, ou que você tá sendo assediada moralmente, ou assediada por um passivo-agressivo, demora, porque como no exemplo extremo que a gente deu, é tudo muito velado, é tudo muito silencioso, é tudo muito por debaixo dos panos, não é na cara igual o agressivo. E vou te falar, e pode ser que eu esteja um pouco enviesada por ser uma ex-agressiva, digamos assim, mas eu prefiro a pessoa que me manda a merda na minha cara, que fala as coisas na minha cara, que estoura, que fala tudo ali na minha cara, do que a pessoa que fala nas minhas costas. Ah, sim, com certeza, acho que todo mundo, né? E não é legal. Não é legal. O legal é você ser assertivo. Exatamente, é o nosso objetivo, né? Estamos trabalhando para isso.
Mas enfim, então fica aí a nossa dica para você identificar qual tipo de comunicação é a sua. Conta aqui pra gente também nos comentários, diz como é a sua experiência, enfim, que a gente vai adorar saber. Se você já foi assertivo, se você já foi passivo-agressivo, conta pra gente, cara, assertivo a gente quer ser, né? Então se você for, conta aí também. Se você é assertivo, conta pra gente, porque eu acho que tá todo mundo buscando cada vez mais ter essa comunicação assertiva. Então conta aí, deixa aí o seu comentário, aproveita para seguir a gente nas redes sociais, curtir a nossa página no Facebook, seguir a gente no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube, compartilha nosso vídeo, manda esse vídeo para quem precisa e a gente se vê no próximo.